Bom, tá lá. Tá gravando então. Olha, para configurar isso daqui, o que eu vou precisar? Eu vou chamar, nesse caso, como a gente está entrando aqui em sistemas lineares, o que são esses sistemas? Eles são compostos, formados por um conjunto de equações, de duas, três ou mais equações, e essas equações, geralmente nelas, eu tenho letras nos lugares dos números que representam alguma situação do cotidiano, sabe, da nossa vida mesmo. Mas, para a gente poder generalizar e transformar isso matematicamente, esses números aí, como a gente vai fazer um estudo, a gente troca eles por incógnitas e tenta estudar uma determinada situação. Como eu já falei no anterior, hoje eu não vou mexer com o problema em si, eu só vou mexer com a parte algébrica da história. Então, a gente vai supor muita coisa. Tá? Uma equação que eu tenho aqui, ó, suponha que o x seja um número que somado com o y, que é um outro número, dê 10. Será que eles são valores reais? Será que esses números aqui existem? Se tivesse uma equação só esse cara aqui, que não seria um sistema, a gente teria vários valores, tanto para o x quanto para o y. Vou pensar em números que, quando eu somo, dê 10. Eu não vou falar todos, porque eu posso ser negativo, positivo, um monte de coisa. Eu só vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se o x for 0, 0 mais que número dá 10? O y teria que ser 10. Eu achei uma solução para essa equação. Outro exemplo, se o x for 3, bom, 3 mais que número dá 10? 3 mais 7. Então, e se o x for 4? O y vai ser quem? Vai ser 6, porque 4 mais 6 dá 10. O resultado de tudo isso daqui sempre é igual a 10, nesse exemplo. Tá? Quando é uma equação, eu posso ter vários valores que sejam satisfatórios para a solução disso daqui. Agora, se eu tiver mais de uma equação, aí vai pegar, por exemplo, o x, que é um número que eu não conheço ainda, somado com o número y, que eu também não conheço, o resultado desses aqui dá 10. Tudo bem? E eu vou descobrir quem são esses caras. Eu sei que se eu somar um com o outro, dá 10. Agora, se eu fizer um menos o outro, se eu somar esses dois caras, dá 10. E se eu subtrair esses dois números, o resultado é 4. E sendo que o x de cima é o mesmo de baixo, o y de cima é o mesmo de baixo. Ou seja, eu tenho dois números que, quando eu somo, dá 10, e quando eu faço um menos o outro, quando eu subtraio, dá 4. Quem são eles? Eu posso olhar nos casos que eu fiz lá atrás e tentar ver. Posso fazer uma tabela, como eu fiz lá, mas pode ser que a tabela não dê certo. Ó. Por exemplo, se o x for 0 e o y for 10, olha, para a primeira equação vale. 0 mais 10 dá 10. Agora, para a segunda, 0 menos 10 não dá 4. Então, quer dizer que essa dupla aqui, esse par de números, não funcionou. O próximo, ó, o x vale 3 e o y vale 7. Olha lá, ó. 3 mais 7 dá 10. Agora, 3 menos 7 dá menos 4. Também não valeu, tinha que dar mais 4. E aí, dá para eu ficar tentando por tabela todos? Também dá, só que pode ser que te dê um pouquinho de trabalho. Para sistemas lineares bem fáceis, como esse daqui, a gente tem um método que se chama método da adição. Quem é o método da adição? Você vai transformar o sistema linear numa soma, numa continha de mais. E vai somar os semelhantes, como a gente fez lá atrás, na multiplicação. De que jeito que eu faço isso? Soma o de cima com o de baixo, olha. Eu sei que quando não tem nenhum número aparecendo que é o número 1, então fica assim, ó. 1x mais 1x dá 2x. Tudo bem? 1x mais 1x é 2x. E com o y? Aqui eu tenho 1y menos 1y, mais 1y menos 1y.
Mais 1 menos 1 dá 0. Então, fica 0. Eu não preciso colocar nada aqui embaixo. Posso deixar só o 2x. 2x mais 0 vai dar 2x. E depois do sinal de igual, como que fica? Se todo mundo é positivo, também soma. Ó, 10 mais 4, 10 mais 4, 14. A gente chegou numa equação que só tem uma incógnita, só tem x. Olha. 2 vezes x é igual a 14. 2 vezes que número dá 14? 2 vezes 7. Isso significa que o x vale 7. Aí eu posso testar aqui, ó, o x vale 7. No exemplo que não deu certo, que deu menos 4, o x valia 3. Tá? Não era a solução que a gente queria. O que a gente achou aqui é que o x vale 7. Bom, agora eu preciso achar o y. Você pega um... Que jeito que eu acho daí? Você pega uma das duas... Tá? Vou pegar a primeira. Vou colocar ela aqui, ó. X mais y é igual a 10. Daí a gente achou o x, que vale 7. Vou substituir ele no lugar do x e vou escrever 7 aqui, ó. 7 mais y é igual a 10. 7 mais que número dá 10? Bom, 7, 8, 9, 10, 3. Isso significa que o y vale 3. Terminou nosso problema, tá? Como eu sei que isso está certo? Então, o y vale 3. A gente testa no sistema, tá? O sistema ele é assim, ó. X mais y dá 10 e x menos y dá 4. Aí eu substituo os valores que eu descobri aqui. Vamos substituir? Fica 7 mais 3. Opa, 7 mais 3 é 10. Deu 10, tá certinho. E na linha de baixo? 7 menos 3, bom, 7 menos 3, 7 tira 3 dá 4. Olha lá, deu 4 também. Isso quer dizer que o nosso sistema, isso a gente chama de prova real. Isso significa o quê? Que o nosso sistema linear está certo. Quando a gente achar duas respostas e for realizar a prova real e não bater o resultado, ou a gente está errando em algum sinal, ou então em uma multiplicação, em uma operação nesse sentido. Tudo bem? Será que já melhorou um pouquinho ou vocês precisam de mais um exemplo?